justamente, Gênesis 44 até o fim, vai contar a história de José do Egito. É fantástica. A história de José do Egito, quem aqui já sofreu com inveja? Os irmãos de José tiveram inveja dele. Ele era o irmão caçula, e se sentiam ignorados pelo pai, que não era verdade. E o que tramaram? Mataram o irmão. Isso mesmo, mataram o irmão. Mas na hora H, graças a Deus, um deles, Rubem, falou assim: não vamos fazer isso, que o sangue nosso não caia sobre nós, o sangue de um irmão. E aí o que eles fizeram? Passava uma caravana, o vendeu como escravo. José sofreu. Depois seja curioso, não vou contar aqui, não vou dar spoiler. Hoje está aqui minha irmã, eu vejo toda vez que eu a vejo. Quem já assistiu o filme? Qualquer tipo de filme. Quem já teve alguém do lado que já assistiu o filme e ela começa a falar no teu ouvido? Quem conhece? Conhece alguém assim? Conhece? Você está lá na cena e ele vai morrer. Não queria saber. Então, já aconteceu isso com vocês? Então eu não vou dar spoiler. Você seja curioso, pegue a palavra, tenha você essa experiência. Mas eu vou contar. Bom, hoje eu vou dar spoiler assim um pouquinho. Vamos lá. E aí, o doutor está lendo, porque essa passagem tem muito a ver também comigo, na minha vida. Imagina, ele foi vendido como escravo. Deus, ele sofre tantas coisas que não dá para falar, muitas coisas. Seja curioso, leia. E aí depois ele vai superando tudo, Deus vai conduzindo. E aí naquela época, não gosto de fazer comparação com hoje, mas imagine o país mais poderoso da época era o Egito, e a pessoa mais poderosa então da época, né, era o faraó. E abaixo do faraó, Deus usou de modo extraordinário José, que foi colocado ele como administrador de todos os bens do Egito. E houve uma grande fome em toda a terra conhecida daquela época, e o Egito tinha comida por causa de José. Bem, aí é outra história. E nisso, aqueles irmãos que o venderam como escravo, não sabiam que era José, porque passou-se muito tempo, José falando em egípcio, outra língua, não em hebraico, e caiu na mão deles. E aí o que fez? Ele pegou os irmãos e fez um teste nos irmãos. Olha, eu vendo para vocês o estoque que tenho, se vocês trouxerem. Eu soube que o pai de vocês tem um filho mais novo. E nisso, aí vai a história. Só sei que José depois vai chorar, que foi agora a parte, e amanhã vai terminar, porque foi essa semana, hoje é quinta-feira, a leitura. Mas essa frase é fantástica. Gênesis 50, o último capítulo de Gênesis, versículo 19 e 20. Ele diz aos irmãos, que os irmãos estavam com medo que ele se vingasse. Ele diz: não, Deus tira do mal o bem. Deus permitiu que vocês fizessem tudo isso comigo, porque Ele já tinha um plano maior. Era mal, vocês tentaram me matar, me venderam como escravo, sofri, mas Deus tira do mal o bem. Só Deus pode fazer isso. E coincidência ou providência, porque essa passagem, na segunda-feira, daquele empurrão, eu lembrava, não só eu, mas a Gabi que rezou depois comigo, minha querida Gabriela, minha família também, pessoas de oração, a Pet, e a Kátia também, estavam todos de oração. Podia ser minha morte. Quem não sabe, dia 14 de julho de 2019, naquele empurrão e levantar, Deus operou maravilhas, e estou podendo fazer essa quarentena hoje, nesse 6º ano. E aqui eu tenho uma proposta, aproveitando, já terminando essa quarentena, que termina justamente dia 14 de julho, e quem tem celular, por favor, já terminando a homilia, pega o seu celular. Hoje eu preciso, porque assim vai ser, e eu vou pedir só da câmera também, por favor, quem está em casa poder acompanhar. Pega o seu celular, que eu deixei de propósito. Quem tem rede social? Se você tem Instagram, @Padre Marcelo Rossi, entra no Instagram, por favor, está lá, e eu vou poder ver o que eu vou falar. Quem está em casa vai poder enxergar. Padre, não tem o Instagram, tem o Face, vai no Face. O outro não dá, porque as histórias não conseguiria montá-las. São 8 cards. Aí o Daniel vai me ajudar, por favor, Daniel. Quem já encontrou, quem está vendo,
Quem que estiver aí perto, mostra para a pessoa do lado, compartilha com quem está ao teu lado. Mostra, por favor, você, em casa você não se preocupa que você vai ver aqui. Mas você que está lá no fundo do santuário, pega o seu celular. Vamos usar a tecnologia a favor, né, a rede social a favor do Evangelho. Vamos lá, porque isso aqui vai nos ajudar muito. A historinha é assim, é legal ver porque tem o desenho fala também. Um dia uma cobra te picou e doeu. Dá uma olhadinha no desenho, tem a cobra, e olha que interessante, geralmente a cobra vai picar, o correto é a perna, mas o destaque é o coração. Então, vamos lá, continuando. A dor é inevitável, segundo post, primeiro foi esse. Mas ao invés de cuidar da picada, olha a mão da pessoa, parece até uma arma, né? Um dedo em riste, você foi tirar satisfação com a cobra. Terceiro post, por favor, vira. Eu não acho justo você ter me picado, eu não merecia isso, eu só te amei. E olha, para um pouquinho, dá uma olhadinha ela, a pessoa lá, brava, e a cobra nem aí. Pode ver que ela está até com a língua de fora. Vendo? A cobra seguiu a vida dela. Mas olha a pessoa, já está de joelhos. Olha, já era o coração, mas já está invadindo mais outras áreas do corpo. Cobras picam, tigres mordem, gente fere, desculpa, eu estava quase na frente aqui, e gente ferida fere. E a cobra está fazendo o que ela faz, morder. Próximo post. Enquanto isso, o veneno começa a agir. Olha aqui o desenho, a pessoa está vomitando. Enquanto isso, o veneno começa a agir, a dor vira sofrimento, e você se esqueceu de si, tentando entender a cobra. Isso aqui é muito importante. Obrigado, Jesus, porque nessa quarentena, o que tem de psicólogos me acompanhando, obrigado, médicos de mente, psiquiatras também, Deus os abençoe, obrigado pelo carinho, unidos com médicos de corpos também, doutor Paulinho que aqui está. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Vou repetir, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, mas você escolheu correr atrás da cobra, por favor, em vez de ir no hospital, né? Você adoece, morre por dentro, olha, a pessoa está, já quase morreu aqui, e a cobra na dela, e a cobra segue pleníssima, porque o problema nunca foi ela. Próximo post. Todo mundo tem uma cobra, uma pessoa que feriu, enganou ou decepcionou. Por favor, dê uma olhadinha nesses, quanto mais eu olho esse post, principalmente essa parte, esse card aqui, mais ele mexe comigo. Tem gente que está com a cobra enrolada. Quem está com de cachecol, por favor? Hoje no frio. Tem gente que está usando a cobra como cachecol aqui, ó. Então, a outra está alimentando a cobra. A outra está passeando como se fosse um pet, tá? Com a cobra. Portanto, e a cobra, veja onde está a cobra. Não está nem aí, está na dela. E talvez você ainda esteja indo atrás dela até hoje. Próximo post. Qual é a sua cobra? Último post. E você entendeu, obrigado, que não é sobre cobras, né? O que eu estou falando não é sobre cobras. Por favor, de pé. O Senhor me ensinou uma oração que tem sido maravilhosa essa oração. E eu agradeço a Kátia, que Deus a usou também profundamente para esse momento. Eu sei essa frase, repita comigo: eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Quem tem o texto, por favor, pegue-o agora, porque eu quero dar uma bênção especial. O texto, por sinal do meu jubileu, eu fiz questão de colocar, aliás, todo o texto que eu uso tem a medalha de São Bento, a oração de São Bento, que reconhece que muitas vezes somente, vou dar um exemplo, você vai orar, e aí na hora que você começa a oração, seus pensamentos começam a divagar e disparar. Quem já passou por isso? Você perde o foco. O inimigo não quer que você tenha foco. O Senhor não quer que você preste atenção. Por isso, por favor, coloque a sua mente, a sua mão na fronte. Então, eu estava rezando, surgiu uma coisa que eu sou apaixonado, é o texto bizantino, eu posso compor como quiser, e junto com o Chicão, nos lugares que eu vou aqui e lá, eu comecei a fazer essa oração. E eu quero compartilhar com vocês esse terço, que confesso, saiu da oração, dessa quarentena. Então, no lugar do Pai Nosso,
nós vamos rezar a oração completa de São Bento. Juntos, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno, em nome e no sangue do Senhor Jesus. Então, o primeiro mistério, eu quero colocar por o livramentos. Por favor, eu preciso, você precisa, livramentos. Senhor, todas as pessoas, preste bem atenção no que eu estou pedindo, que estão pensando em nós, mas pensam coisas ruins, quebra agora, Senhor, tudo que não é teu, tudo aquilo que falam de nós, calúnias, difamação, não é tá? Difamar, difamação, e tudo aquilo que o olhar invejoso, Senhor Jesus, eu peço que seja quebrado agora. Então eu vou falando, vocês vão repetindo comigo, são 10 vezes, tá? Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. 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 E eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Segundo mistério, coloque a mão no seu peito. Senhor, qual foi a cobra que te picou? As mágoas. Lembrando quando eu estava, antes de iniciar a missa lá em cima, o Senhor mostrava que eu estou curando feridas. E aqui a ferida, também não vou limitar, Senhor, tem pessoas que têm feridas no corpo, Deus tocando fisicamente, mas de um modo especial emocionalmente. Quantas pessoas, quanta mágoa, Senhor, quanto ressentimento, quantas pessoas que não se falam mais na família. Por isso, Senhor, nós entregamos todo esse veneno que foi lançado, a cruz sagrada, segundo mistério, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Juntos, retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno, em nome e no sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo 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 sangue de Jesus. E eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Atenção, eu vou ter que, não é cutucar, mas eu preciso tocar. Senhor, mas para isso eu já relembro as forças infernais, que esse lugar, esse solo é santo, e elas têm que me obedecerem. Obrigado pelas libertações em silêncio. Terceiro mistério, Senhor, eu quero colocar todas as pessoas que têm pensamentos suicidas, e vou detalhar, do nada vem vontade, eu não quero viver mais. Você que perdeu muitas vezes a vontade de viver, ou já pensou mesmo em tirar a sua própria vida, vem pensamentos que já passou na sua mente, é você e Deus, tá? Não levante sua mão, mas Deus sabe, e tem várias pessoas que Deus está tocando, muitas vezes não é comigo, mas é alguém da sua família. Mamãe, você tem um poder, aproveite, é seu filho, é sua filha, ou é o seu marido, que está passando por esse período difícil, esse deserto. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor vai tocando. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno, em nome do sangue do Senhor Jesus Cristo.
Agora vocês, o lado direito, vai fazendo uma vez e o esquerdo responde. Eu sou... Quarto mistério, obrigado, Senhor, eu quero te entregar, coloque a mão na sua fronte. Senhor Jesus, eu te entrego agora essa mente. Tudo aquilo que, a palavra é essa, equilibra, e a tua paz. A palavra correta é sanidade. Padre, o que é sanidade? É bem-estar. Bem-estar é paz. Então, o bem-estar físico, o bem-estar psicológico, o bem-estar emocional, o bem-estar espiritual, essa paz que vem do Senhor, essa confiança absoluta em Ti, Senhor. Jesus, que essa paz que vem do Teu Espírito, e que cada vez que eu invoco essa frase, nós somos libertos, a palavra é livramentos acontecendo, juntos agora, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno, em nome do sangue de Jesus. Por favor, nós vamos fazer assim agora, 5 vezes, começa com as mulheres e 5 com os homens. Mulheres: eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. 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 E eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. E o último mistério: ninguém é obrigado. Deus sabe das nossas articulações, se é possível ou não. Mas se você puder ficar de joelhos, eu também vou me ajoelhar por aqueles que não podem se ajoelhar. Eu sei que tem muitos lugares que está bem apertado aí, um ajudando o outro, acha um espacinho, isso. E Senhor, nesse momento nós dobramos nossos joelhos a Ti. Obrigado porque eu tomo posse em Filipenses capítulo 2, que é o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e no inferno. E toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. E cada vez que eu repito que o sangue de Jesus, eu sou vitorioso, é a vitória que nós recebemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia.